Olá, Comanches caçados, olá, Comanchas caçadas. Eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 Revisa e hoje, depois da gente passar pelos 4 primeiros filmes solos do Predador, chegou a hora de ver tudo o que aconteceu nos bastidores e trama do 5º capítulo. Agora já é um lançamento desta mesma década que a gente tá vivendo, tanto que já tem até crítica lá no Super 8. Sim, lá no Super 8, porque aqui, se você não se ligou, é um canal novo, hein? Inclusive, se você realmente gosta desse tipo de conteúdo que eu tô lançando aqui, eu te convido a se inscrever, mas só se gostar mesmo, tá bom? Pois bem, desde que a franquia dos alienígenas caçadores de humanos começou com a aprovação do público e um retorno bacana pro estúdio em 1987, os engravatados seguem procurando dar continuidade de um jeito consistentemente rentável. Como até então não conseguiram trazer de volta o grande astro do primeiro, o Arnoldão Schwarzenegger, o que seria um baita chamariz pro público, assumiram de vez sua ausência e passaram a considerar histórias independentes com novos personagens e sem ligação direta de um episódio com o outro, fazendo da franquia uma espécie de série antológica. Acontece que, embora nenhum dos filmes tenha sido um grande fracasso, o público também nunca chegou a se encantar de verdade pelas continuações. Então os realizadores pensaram: e se em vez de olhar pra frente, a gente olhasse pra trás? Ou seja, que tal se agora fizessem uma frequência? E foi esse o embrião de... Na verdade, a largada desse 5º filme aconteceu enquanto o Predador de Shane Black ainda estava em produção, mais especificamente quando o produtor John Davis foi abordado por 2 compadres, Dan Trachtenberg, diretor do surpreendente Rua Cloverfield 10, e o roteirista Patrick Eason, que já tinha contribuído em 2 roteiros de episódios isolados em algumas séries, mas sem se destacar até então. Desde 2016, essa dupla vinha trabalhando numa história de sobrevivência, provação e superação dentro do universo do Predador, só que num contexto diferente e pouco explorado na franquia. E de forma geral, né? Vamos ser sinceros. Que contexto seria esse? Passado, século XVIII. Com um personagem nativo americano que precisaria usar astúcia, engenhosidade rústica e estratégia para conseguir enfrentar o caçador alienígena fortão e cheio das tecnologias. Seria meio que uma chance de dar um filme inteiro a um personagem semelhante ao Billy do filme original, um nativo americano que não peida pro alienígena e decide bater de frente. Mas de forma ainda mais subversiva, pois o mocinho não seria um bombadão, seria alguém mais franzino, para compor uma história de superação no estilo Davi contra Golias, valorizando mais a inteligência e a determinação do que necessariamente os molúsculos. A proposta foi se espalhando entre os bambambãs da 20th Century Fox até que chegou nas mãos da presidente do estúdio da época, Emma Watts, que gostou do que ouviu, comprou o barulho e acelerou o desenvolvimento do filme, que deveria ter classificação R, aquela na qual menores de 17 anos precisam da companhia de pais ou responsáveis. Felizmente, depois que a Fox foi comprada pela Walt Disney, o projeto não se perdeu na transição e começou a acontecer em dezembro de 2019, quando foi batizado de fachada como Skulls ou Caveiras, só pra esconder que seria um novo filme do Predador. A única coisa que se sabia então era que o tal filme acompanharia uma moça Comanche que queria se tornar uma caçadora contra as normas e tradições de gênero da sua cultura. Ah, e além disso foi divulgado que seria um filme escrito por Patrick Eason e dirigido por Dan Trachtenberg. Os Comanches foram escolhidos como a tribo central por serem incrivelmente inovadores e considerados alguns dos mais ferozes guerreiros a caminhar no continente americano. Também havia uma vontade de retratá-los como heróis, ao invés de sua representação usual, quase sempre como ou ajudantes ou até pior, como vilões. Assim, em fevereiro de 2020 já estava tudo no esquema para começarem as audições em busca da atriz que daria vida à protagonista. Contudo, porém, todavia, entretanto, inesperadamente veio aquele acontecimento que mudou a agenda não só do filme, mas do mundo inteiro. Sim, a pandemics de coronavirus, que fez o mundo parar, inclusive, obviamente, Hollywoodsons. Todas as produções foram interrompidas por tempo indeterminado até que as coisas melhorassem. Nesse meio tempo, em novembro de 2020, algum safado vazou a informação de que Skulls era na verdade um codinome para o 5º filme da franquia do Predador, acabando assim com qualquer tipo de surpresa que a gente poderia ter ao ver o filme. Uma pena, porque Dan Trachtenberg mencionou que queria fazer a promoção do filme totalmente livre de referências aos predadores. Imagina só que inusitado seria lá ver um filme de um indígena Comanche tentando se provar como guerreira, quando de repente, eita, um predador? Que é isso? Seria algo que remeteria à sensação do primeiro filme, no qual o público estava imaginando ser só um filme de ação genérico do Schwarzenegger, mas tudo virava de ponta cabeça quando aparecia do nada um monstrengo feioso querendo destroçar todo mundo. Seria isso, se esse panaca vazador não tivesse estragado o barato de geral. Mas como a surpresa
presa foi pro beleléu, resolveram logo mudar o título pra Prey, presa em português, com a tipografia bem característica de Predador. Nome que na verdade foi proposto desde o projeto inicial, pois serviria como um espelho da franquia principal. De um lado era o Predador, do outro a presa. Além de que, como este filme e o Predador do Shane Black em algum momento chegaram a ser desenvolvidos simultaneamente, isso até serviria para não misturar as coisas. Depois, então, que a vacina chegou e a Pandemix começou a dar uma trégua, a produção voltou com tudo em 2021. Em maio, a procura pela atriz principal chegou ao fim. A experiente, mas até então pouco conhecida Amber Midthunder foi anunciada como a protagonista Naru. Nesse meio tempo, o restante do elenco também foi escalado e então, respeitando rígidos protocolos de segurança para evitar a disseminação do Covid-19, com direito àquele lambuzamento de álcool gel e mascaramento de geral, os atores começaram um intenso treinamento de 4 semanas com armas rústicas, com Midthunder tendo um foco particular no lançamento do machado, algo que seria uma marca registrada de sua personagem. Já as gravações começaram em julho de 2021, sendo a maior parte nas terras da primeira nação Stoney Nakoda, um tradicional povoado indígena norte-americano que fica na cidade de Calgary, no Canadá. As primeiras cenas filmadas envolveram um acampamento Comanche. Inclusive, o finalzinho mesmo foi filmado logo na segunda semana, antes de passar para as partes focadas em Naru e os caçadores franceses, para só então trabalhar com o Predador no set, que seria a parte mais trabalhosa, já que envolveria combates, ação, uma coreografia de cena complexa e muitos efeitos visuais. Mas deu tudo certo para, em setembro de 2021, 3 meses após o início, as filmagens terminarem bonitinhas. Agora, para o lançamento acontecer mesmo, só no meio do ano seguinte. O que aconteceu numa exibição exclusiva para San Diego Comic Con em 21 de julho de 2022, tendo lançamento global no dia 5 de agosto desse mesmo ano. Nos cinemas? Não, a gente ainda estava naquela fase em que os estúdios tinham dúvidas sobre o que lançar nos cinemas ou no streaming. Desta forma, por acreditar que o filme tinha mais chance de sucesso entre os espectadores caseiros, o estúdio decidiu lançar nas plataformas virtuais mesmo, lá no Estados Unidos no Hulu. E aqui no Brasil, como a gente não tinha o Hulu, a primeira casa de O Predador A Caçada foi o Star Plus, que era onde ficava o conteúdo não familiar de propriedade da Walt Disney, antes de tudo ser migrado para o Disney Plus em julho de 2024. Mas enfim, foi uma estreia global em 5 de agosto de 2022 para contar a seguinte história que se passa nas grandes planícies do norte no ano de 1719. Naru é uma jovem Comanche treinada para ser curandeira de sua tribo, quando na verdade sonhava em se tornar uma grande caçadora como seu irmão Tabi, que é tão bolado que consegue acertar uma águia de lonjão sem precisar mirar direito. Então sempre que pode, Naru se embrenha na mata com seu doguinho Sari para treinar lançamento de machado e suas malemolências também. Num certo dia, enquanto tentava pegar um cervo, houve um estrondo e testemunha umas luzes muito esquisitas no céu. Ela acredita ser um pássaro-trovão, um sinal de que estaria pronta para se tornar uma caçadora. Pássaro-trovão não sei, mas um sinal definitivamente era. Ela só não podia imaginar o tipo de desafio que iria enfrentar. E que tipo seria esse? Esse tipo aí que a nave deixou na Terra e assiste a cadeia alimentar funcionando. Até perigar tomar uma picadura de cascavel, aí nesse caso é melhor acabar com essa patifaria, né? Vai que ele não é imune a cascavel. Muito bem, a encrenca começa de verdade quando um membro dos Comanches é atacado por um puma e Naru oferece suas habilidades de rastreamento para ajudar na busca liderada por seu irmão. Eles seguem mata dentro até que encontram um mancebo purri ferido, mas vivo. Agora, enquanto Naru cuida das perebas do hominho com que a natureza dá, os cabras constroem uma maca ali mesmo e se preparam para levar o ferido para casa. Mas como o puma continua perambulando na região, Tabi decide caçar o animal para evitar o perigo, né? Vai que outra pessoa é pega. Naru quer ajudar o irmão, mas o irmão rejeita, então ela vai ter que voltar. Porém, no caminho para casa, Naru encontra uma cobra esfolada e, desconfiada que o purri só sobreviveu porque algo mais perigoso deve ter assustado o puma, volta para avisar o irmão, sendo acompanhada por esse carinha aí chamado Pac. Então eles encontram o irmão da Naru e chegam na toca do puma, onde Tabi sugere que essa seria a oportunidade perfeita para a Kutâmia da Naru, ou seja, seu rito de passagem para se tornar uma caçadora. Tudo que ela precisa fazer é dizer na cara do puma: My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Opa, não, isso não. Isso aqui. This is as far as you go. No more. This is it. E depois,
creu nele. Eles bolam um plano ali, vão executar, mas quando o Pac provocava a mina, acaba sendo atacado e levado pra moita pelo Puma. Isso aí não foi nem pelo predador, quer dizer, foi por um predador, não o predador. Você entendeu? Depois o animal volta pra enfrentar Naru, mas ela vê uma luz, peida na farofa, se distrai, cai da árvore, apaga e já acorda na sua tenda. Tabi trouxe ela pra casa, voltou pra caçar o bicho e já aparece carregando sua bebeça, sendo declarado o novo guerreiro-chefe da tribo. Naru parece estar com um pouquinho de recalque, mas ela afirma que é preocupação com um suposto perigo maior que ainda perambula pela região. O irmão ouve essa história, mas defeca tonéis pra suspeita da moça e então, no dia seguinte, ela decide partir numa aventura solo. Quer dizer, ela e o seu doguinho. Em sua peregrinação, Naru encontra Sangue Verde em uma pegada enorme, reforçando sua tese de haver ali algo muito mais ameaçador do que um mero puma. E de fato tem, olha ele aí assistindo a um lobo predando um coelho. E como tá sedento por um oponente à altura, chama o lobinho pro fight, que não nega uma boa briga, mas não dá conta não. Enquanto isso, Naru treina machadada e, pra não ter que buscar o treco toda vez, trança uma cordinha pra arremessar e puxar. Arremessar e puxar. E parece que funcionou, porque ela já aparece com 4 coelhinho nas costas. Pô, mas esse tanto de uma vez só não vai estragar não? Desperdício, né? Bom, desperdício mesmo é essa manada de búfalo esfolada que ela encontra no caminho. Eita, foi o predador? A gente se pergunta. Nope, não foi não. Foi algum grupo de homem branco mesmo, de explorador. Olha esse charutinho sem vergonha que ela encontra. Agora a moça segue o trajeto e de repente se atola na areia movediça. Só que em vez de dar meia volta e se livrar, ela decide continuar se atolando ainda mais. Por isso ela tenta içar o machado nos galhos ali, mas não dá certo. Tenta de novo, mas falhou. E quando tá prestes a se atolar de vez, consegue e evita de sucumbir à lama. Eita, ela então vai descobrir que o bicho não consegue ver por causa da lama? Não, ainda não. Ela nem conheceu o bicho ainda. Nisso, o doguinho mostra que também sabe caçar e como o filme tá decidido a mostrar a natureza selvagem, olha um ursinho devorando um cervo. Urso que percebe a presença da Naru se prepara pra atacar, mas é atraído pelo doguinho e parte atrás brincando de pega-pega. Olha lá os dois. Quando eles voltam, Naru acerta uma flecha no animal, mas não faz nem cosca. Ela então se esconde num dique de gravetos e o bicho azucrinado atrás dela. É nessa hora que a gente ouve aquele barulhinho familiar. Sim, o predador chegou. E esse combate até deu uma dificuldadezinha maior pra ele, mas como o urso cantou vitória antes do tempo, tomou um murrão na cara e acabou pra ele. Toma! Ai, minha nossa! Vendo esse ser invisível grandalhão detonando um urso na porrada, Naru tira o time de campo e se descamba rio abaixo. Foi tanto medo que ela saiu movida à propulsão de flatulência. Ao chegar na margem, encontra os caçadores de sua tribo procurando por quem? Por ela, exceto o seu irmão que foi por outro caminho. Eles querem levá-la pra casa, mas ela rejeita a ideia. Então rola um arranca-rabo aqui, ela dá trabalho, mas acaba capturada. Ela conta sobre o monstro, mas ninguém dá ouvidos, até que pressentem algo na mata, mas era só um bichinho. Mata o bicho, vai lá buscar, mas agora olha que luzinha engraçadinha. E toma, safado, pra largar de ser besta. Fica aí sendo sarcásticozinho, pronto, se lascou. Ah, e como esse é um predador mais primitivo, ele não atira um blaster de laser, mas flechas. Daí um outro hominho taca a flecha e ele mostra sua fuça pra mostrar que é o brabo. Os Comanche partem pra cima dele achando que dão conta, mas um voa pra longe e o outro não dá nem caldo, perdendo o braço e depois a bebeça. Nisso o outro que foi sacudido, em vez de dar no pé, aparece de novo pra ser arrombado de vez. Naru se borra de novo e se desembesta pro meio da grama alta, onde é abordada por outro compadre do grupo que tinha ido soltar um barroso. Eles ficam ali abaixados, mas logo descobrem que o predador é capaz de encontrá-los sim. Por isso, sebo nas canelas, no que Naru prova a máxima de que você não precisa correr mais rápido do que o bicho que tá te caçando, mas apenas mais rápido do que outra pessoa fugindo. E tome mais um hominho sendo descatembado. E lá vem o bicho pegar Naru. E vai pegar, e tá pegando, mas ela fica presa numa armadilha e o predador deixa pra lá, achando que ela seria um alvo fácil demais. Não vale a pena, né, matar uma coitada dessa. Ele pensa. Mas quem deixou essa armadilha? Então foram esses exploradores franceses que desviveram os búfalos que aparecem e enjaulam a Naru. Eles também haviam capturado o doguinho e o irmão dela. Daí, por meio do tradutor do grupo, tentam descobrir o que a moça sabe sobre o monstro. Como ela não quer colaborar, é usada como isca junto com o Tab. Mas o predador ignora os dois nativos e segue fazendo a limpa nos franceses de tocaia. 4 panacas ali atrás, mais os 2 de bituca aqui, mas o predador é pego na armadilha, se lascou. Ou será que não? Tome-lhe cravada no coco, cravada nas peitas, rede espremedora e armadilha na fuça. Ativa o escudo pra evitar tomar chumbo e aproveita que os carinhas precisaram recarregar pra
Na verdade, a gente só ouve os gritos mesmo. Depois se lascam mais 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui desviveu de ricocheteada. E o predador deixa o bracelete no chão com um contador, atraindo 4 exploradores até soltar 3 drones explosivos e... Cachão! Naru e Tabi finalmente se libertam. Ele vai procurar um cavalo, enquanto ela vai soltar o doguinho. Aí chega no acampamento dos franceses e trata de mostrar que também domina o escandolelê kung-fuzístico, kung-fúrico, de kung-fu e num longo plano sem cortes, olha só. E assim vai penando, vai aprendendo com Neo, aprendendo com John Wick até conseguir acabar com a raça de 3 vagabundos. Opa, pera que tá vindo mais um e toma uma machadada. Ah não, um dos anteriores ainda tá vivo. Ah, agora sim. Pausa para remendo de lá e remendo de cá, e o tradutor dos franceses aparece com a perna decepada pedindo ajuda a Naru. Ele dá para ela sua arma, ensina a usar e em troca ela passa um grude no seu cotoco e dá uma florzinha que abaixa sua temperatura corporal. Por isso, quando o predador aparece, não enxerga o tradutor, o que faz ele escapar com vida. Mas o predador pisou em seu dodói, ele gemeu e não teve jeito. Faleceu. Agora o doguinho Sari aparece botando moral pra cima do preda, que se distrai apontando a pistola de flecha pra ele e não percebe quando Tabi surge do nada e lhe dá um bofetão na cara, arrancando sua máscara que cai com a mira apontada pra uma árvore. Por conta disso, sempre que ele dispara, a flecha desvia de onde ele queria acertar e vai parar na árvore. Ele recupera a máscara, mas Naru chama sua atenção, dando espaço pra Tabi cravar-lhe uma lança. E tome flechada também, vagabundo. E mais uma para largar de ser besta. E mais uma. E mais outra. Eita, parece que o Tabi tá levando a melhor. Mas o bichão peida na farofa, fica invisível e elimina o Tabi chegando por trás na covardia. Aí não, apelando assim fica fácil, né, filho? Cadê o fair play nessa história? Não tem não. Mas se aveste não, porque ele venceu a batalha, mas não venceu a guerra. Ao anoitecer, Naru também vai apelar ao roteiro e à direção, que ela passa deles. Porque se ela já se mostrou ser capaz de escorregar por terrenos ásperos com muito atrito e dar muita pirueta, agora ela vai ingressar na iniciativa Vingadores para assumir de vez a vaga da Viúva Negra. Pois bem, ela come a florzinha, que abaixa a temperatura corporal, e sabendo que o predador a menospreza, usa como isca o líder dos franceses que eu achava que tinha desvivido, mas não desviveu não. Ok, agora desviveu. Então começa a retaliação. Tiro no coco por trás, pega a máscara e posiciona num local estratégico. Agora Naru vem de lá de riba da árvore e carca na carcunda do bicho como se gravidade não fosse um problema. E tome machadada nas peitas, no coco, nas peitas de novo. Ele taca ela longe, pega a lança, mas o doguinho aperreia e ele erra. Naru corre, ele vai atrás, ela vai até uma armadilha e dá um twist escarpado pra trás, já ele vai com tudo nos espinhos e se latanha todo. Ela corre de novo, espera e escorrega quando ele vem com a garra prendendo a mão numa árvore. Ela então tenta acertar o bicho com a lança, mas ele protege com seu escudo afiado, sem perceber que estaria decepando o próprio braço no caminho. Ainda assim, tem a oportunidade de descatembar ela com o escudo, mas só dá um trisquinho assim. Ele não quer acabar com a luta, né? Tá gostoso, ainda tem mais um braço e 2 pernas. Então cata ela pelo pescocinho e tenta de novo cravar-lhe o escudo, mas ela se empurra pras predas e consegue prender as lâminas do escudo nelas. Eita que as lâminas estão cortando as pedras, mas a Naru cata o dente do bicho fora, crava ali no ombro e escapa. E pense numa batalha dura entre força bruta e conveniência de roteiro. Então agora Naru escorrega pela saia do bicho, espeta sua perna, monta nas costas, enfoca e derruba o algoz, onde? Na areia movediça. Daí ele vai afundando, acabou pra ele, a gente pensa, mas não acabou não, porque ele é alto e dá pé. Nessa hora, ele aponta a arma pra Naru, mas a moça diz sua frase de Kutâmia. This is as far as you go, no more. This is it. Como assim? Como ela pode estar tão confiante? É o que a gente descobre quando ele atira, pois a mira da máscara estava apontando precisamente para aquele ponto onde o bicho se encontrava. E... Xablau, jaz o predador feral. Por fim, Naru leva a bebeça do predador para sua aldeia, onde é declarada a nova chefe de guerra da tribo. Bom, já sabe, né? Chegou a hora das curiosidades. Sobre a direção, antes de O Predador a Caçada, Dan Trachtenberg tinha apenas um longa em seu currículo, o também de ficção científica Rua Cloverfield 10, filme que chegou cercado de mistério com o marketing sendo feito perto do lançamento para não estragar as conexões com o filme Cloverfield Monstro. Como eu disse lá no início, isso foi tentado com O Predador a Caçada também, mas os vazamentos acabaram impedindo. Enfim, ainda que o currículo do homem não esteja muito cheio, ele parece escolher bem as suas lutas, tendo dirigido o episódio Playtest de Black Mirror, aquele em que um viajante americano aceita testar um novo jogo de realidade aumentada, e também dirigiu simplesmente o primeiro episódio de The Boys, além de ser o primeiro diretor que voltaria à franquia Predador depois. Inclusive, até agora ele voltou 2 vezes, no filme 6, Predador Assassino de Assassinos, e no filme 7, Predador Terras Selvagens. Ambos com abordagem bem diferente entre si
e entre os demais capítulos da franquia. Sobre o elenco, a atriz Amber Midthunder, intérprete da protagonista Naru, também possui ascendência nativo-americana. Porém, ela não é descendente dos Comanche, mas sim dos Sioux. Ela fez questão de treinar mesmo o lançamento de machado e se esforçou para ela mesma fazer a maior parte das proezas físicas da personagem. Claro, em boa parte com a ajuda de cabos. Aliás, Dakota Beavers, que interpreta Tabi, o irmão da Naru, também tentou fazer o máximo o que podia de suas cenas de ação. Inclusive os trechos com o cavalo, afinal ele já tinha essa habilidade quando ganhou o papel. Aí quando ele fez o teste pro filme, achou que seria um papel pequeno, bem pequeno. Imagine sua surpresa ao perceber que daria vida ao irmão da protagonista e que teria uma participação tão significativa a ponto de quase derrotar o vilão. Um outro fato curioso é que Tabi é irmão mais velho de Naru, enquanto o ator Dakota Beavers é na realidade 3 anos mais novo do que Amber Midthunder. E eu sei bem como ele se sente, eu tenho 25 e passo tranquilamente por alguém de 26. Sobre questões linguísticas, a maioria dos atores que fazem os exploradores franceses não são realmente franceses, mas canadenses. Felizmente, boa parte da população do Canadá fala francês mesmo, então o que a gente ouve em tela não deve ser uma versão piratex do francês. Pelo menos não por parte de todos, né? A propósito, quando alguém fala nessa língua, o filme não apresenta legenda. Isso é proposital para que a gente se aproxime da Naru, entrando em contato com uma língua que não compreende. Eu compreendo um pouco, porque eu estou estudando francês. Já quando o tradutor fala inglês com ela, é como se estivesse falando em Comanche. Quer dizer, isso na versão oficial. Porque o Predador a Caçada tem uma versão alternativa falada em Comanche, dublada pelo próprio elenco oficial. As duas versões estão disponíveis no Disney Plus, mas não adianta ir lá em trocar idioma não, tá? Para acessar essa versão em Comanche, você tem que buscar na aba Extras. Precisão histórica teve? Teve. Um dos grandes pontos fortes desse quinto filme é o quão bem feita foi a representação de época e dos costumes dos Comanches. E ajudou muito ter Jen Myers, de origem Comanche, como uma das produtoras, garantindo que tudo fosse o mais fiel possível. Foi graças a ela, por exemplo, que cavalos foram adicionados. Afinal, os bichinhos são parte fundamental na cultura desse povo. Uma das coisas que garantiu também que não houvesse nenhum tipo de visão estereotipada foi o fato do roteiro ter sido revisado por 2 ativistas Comanches. Sari, o doguinho da Naru, na realidade é uma cadelinha chamada Coco, da raça Cão da Carolina, que descende de uma raça rara de cão selvagem que acompanhou os primeiros humanos na travessia do Estreito de Bering há 4.500 anos. A Coco não tinha experiência prévia com filmagens e foi adotada pela produção apenas 2 meses antes de começarem a rodar o filme. Ah, e Sari, na língua Comanche, significa meramente cachorro. Já a flor, que abaixa a temperatura corporal, é a Orange Toothsia. Acho que é isso. Embora nesse caso seja complicado dar o selo de veracidade, ela compartilha características com a calêndula, que também possui flores laranjas e é usada para reduzir a pressão arterial a fim de diminuir uma hemorragia. Contudo, os efeitos reais não são tão drásticos e rápidos como acontece aqui no filme. Sobre a criatura, temos fatos curiosos também. Desta vez, quem deu vida ao predador foi Dane DiLiegro, um ex-jogador de basquete profissional de 2,3 metros de altura. Bem mais baixo do que os 2,20 metros do Kevin Peter Hall, que interpretou o alienígena nos 2 primeiros filmes. Uma decisão consciente do diretor Dan Trachtenberg para dar mais mobilidade e agilidade ao personagem, em vez de um tamanho imponente. Curiosamente, os 2 intérpretes têm em comum a performance como pé grande em outros filmes. Peter Hall em Um Hóspede do Barulho e DiLiegro em Monstros da Califórnia. Devido às suas características mais primitivas e tecnologia menos avançada do que os predadores dos outros filmes, o daqui ficou conhecido como Feral, ou Feral, algo endossado por sua máscara feita com um crânio, uma ideia que tentou se afastar da familiaridade da máscara tradicional para voltar a dar ao vilão um aspecto bestial e ameaçador. O design do vilão ficou a cargo da Amalgamated Dynamics Inc., a mesma dos 2 crossovers Alien vs Predador e o Predador de 2018. Para torná-lo menos humanoide, houve mudanças no rosto, com os olhos mais espaçados. Para isso, criaram uma cabeça totalmente animatrônica, cujo maquinário das expressões faciais comprometia bastante a audição do ator, como aconteceu no filme anterior. Fora que ele ainda teve a visão praticamente obstruída. Basicamente, enxergava por 2 furinhos da peça no pescoço. Quanto à parte do corpo, além de flexível para possibilitar a coreografia de luta, precisava ser resistente para suportar o clima local. Com isso, o troço chegava a pesar
36 quilos de espuma de látex, que ainda ficava mais pesada conforme o ator ia suando. Sobre apuro visual, para iluminar as cenas, a fotografia tentou ao máximo usar iluminação natural com o intuito de respeitar a natureza e ressaltar um tom mais naturalista. Ajudou muito a luz do dia durar entre 14 e 15 horas no verão de Calgary e o crepúsculo tendo o dobro do tempo em Los Angeles. Quando a fotografia apelou para a luz artificial, foi para dar uma forcinha em fontes presentes na cena, como tochas ou coisas do gênero. A Moving Picture Company foi a principal contratada para os efeitos visuais digitais, que incluíam uma recriação digital completa do Predador, principalmente para cenas em que ele fica invisível. Versão que contou com a captura de movimentos de Danny DeLiegro também, para preservar uma unidade. Além disso, a computação gráfica também foi utilizada para compor sangue, flechas, animais e dar uns retoques aqui e ali nos cenários. Uma sequência em particular, que envolveu bastante uso de efeitos digitais, foi o mano a mano entre o Predador e o Urso Pardo. Na verdade, o trecho foi imaginado para ser mais longo e mais nítido. Porém, como o dinheiro não é infinito, para cortar custos, a produção veio com a ideia de observar a cena através da represa de gravetos. Para o sangue verde fluorescente do monstrengo, houve duas versões principais. O fluido de bastão luminoso com gel, que era aplicado em objetos e superfícies, e uma alternativa não tóxica que podia ser aplicada sobre a pele dos atores. Agora chegou a vez dos easter eggs. A areia movediça na qual a Naru cai serviu sim como uma pegadinha do malandro. A cena foi colocada pra gente pensar que mais uma vez a gente veria a camuflagem, só que no momento seguinte a Naru já aparece se limpando. O machado da Naru, que retorna porque ela puxa a cordinha, e o escudo retrátil do Predador foram inspirados no machado Leviatã e no escudo guardião do Kratos no game God of War. Fonte Vozes da Minha Cabeça? Não, foi o próprio diretor que disse. No final de O Predador 2, um predador dá de presente pro Mike Harrigan uma pistola antiga que tem os escritos Rafael Andolini 1715. Aqui a gente finalmente descobre que o tal Rafael Andolini era o tradutor dos franceses que deu a pistola pra Naru, sendo ela importante pro predador do filme ser derrotado desta vez. Falta agora saber como essa pistola foi parar nas mãos do alienígena que deu de presente pro Harrigan. Será que tem um filme aí? Quando o Tab fala If it bleeds, we can kill it. Isso é uma homenagem ao primeiro filme, no qual as mesmas palavras são ditas por Dutch Schaeffer, personagem do Arnoldão. If it bleeds, we can kill it. Antes de confrontar Tab e Naru, o predador se camufla, ficando invisível. Então o irmão de Naru grita exasperadamente algo que não é traduzido na versão oficial. Contudo, a versão Comanche revela que ele na verdade gritou Trapaceiro safado! Pelo fato do bicho não querer lutar no tete-a-tete ali, né? Visivelmente. E convenhamos, Tab tem toda a razão. Em determinado momento, o predador é manipulado por Naru a matar o líder francês barbudo lá. Ela atrai o bicho assobiando. E na cultura Comanche, acredita-se que assobiar à noite atrai os maus espíritos. No final, Naru também repete uma fala clássica do filme original quando tenta atrair o predador para sua armadilha. Come on, come on, come on, come on. Do it. Come on. Do it. Do it! Algo que também foi repetido no filme 3. E como último easter egg, durante os créditos finais aparecem pinturas indígenas que resumem o filme. Porém, a última imagem parece ir além do que essa obra apresenta, pois mostra 3 naves alienígenas chegando na Terra em direção à tribo. E o contador de desvivamentos de O Predador A Caçada acusa 35 humanos batendo as botas, sendo 6 comanches, incluindo o irmão da protagonista Tab, além de 29 exploradores franceses. Teve ainda um predador primitivo e 47 animaizinhos. A manada de búfalos esfolados lá ajudou a levar essa conta bem pra cima, mas ainda assim, para mostrar que a natureza é selvagem, tem muito bicho sendo desvivido ao longo de todo o filme. No total, temos o maior número até então, com 83 corpos. Como destaque sobre o tema, eu resolvi dar o troféu Caixão de Ouro pro Tab. Ele foi valente, foi danado, foi malemolente, deu saltos impossíveis, quase derrotou o predador, mas acabou sucumbindo à covardia do dito cujo, que chegou invisível por trás na trairagem. Ainda assim, potencializou o peso dramático para a protagonista e serviu de motivador extra para que ela se superasse. Pela forma como eu terminei o resumo ainda agora, talvez pareça que eu não goste de O Predador A Caçada, mas não é bem o caso não. O que me irrita nesse filme é justamente porque eu o acho muito bom, mas ele me parece ter perdido uma oportunidade tanto de ser
ótimo por causa de bobagem. Muita coisa facilmente evitável, sabe? Primeiramente, eu acho valioso o passo pra trás que a franquia deu. A coisa despirocou demais no quarto filme e agora o diretor Dan Trachtenberg propôs recuperar o clima do original. Perde no quesito originalidade e coragem, mas vá lá. A proposta de voltar 300 anos pra acompanhar uma pretensa guerreira Comanche demonstra ter o suficiente pra trazer um novo gás bacana pra franquia. Além de que o roteiro apresenta um bom número de situações específicas pra ocupar devidamente esses novos contexto e ambientação. O que me pega de verdade verdadeira é que, embora o Dan Trachtenberg seja um grande contador de histórias, ele não me parece entender muito bem qual é a essência do filme original. Não que seja uma exigência, mas é porque ele diz que buscou inspiração lá no filme de 87. Só que não foi isso que eu vi em tela. Na verdade, eu vi o oposto. Enquanto o Predador desconstrói a ideia do herói cinematográfico e vai pondo ele em situações vexatórias e humilhantes e degradantes, até finalmente com um pouco de sorte e de superação conseguir vencer o bicho, o Predador a Caçada constrói o super-heroísmo. A protagonista parte de um lugar de descrédito, desconfiança e menosprezo, um lugar que parece muito pé no chão e verossímil. E para dar crédito, confiança e estima, precisa cobrir a personagem pouco a pouco numa rede de inverossimilhança. E daí que o filme tem um alienígena tecnológicos? Isso significa que pode fazer qualquer coisa que a gente vai acreditar? Eu não creio. Porque eu acredito no Alienígena Technologics porque faz parte da fantasia que dá um caráter especial pro projeto. Mas uma personagem apresentada como uma humana normal e sem superpoderes, isso estabelece um parâmetro, que é totalmente traído quando ela começa a sofrer quedas sem se machucar e dar piruetas impossíveis e deferir golpes de Kung Fu autodidatas. Veja que o cineasta até chega a propor uma versão do filme no idioma Comanche para dar mais autenticidade à narrativa. Fora que ao longo do filme ainda retrata bem a dificuldade de caçar e sobreviver na floresta com equipamentos rústicos. A floresta é selvagem, os bichos estão se matando, tem perigo por todos os lados. Ele também exemplifica com perfeição a ameaça extraordinária que o predador impõe, fazendo a protagonista até adiar bastante qualquer tipo de enfrentamento, colocando ela num lugar de frequente fuga e sorte. Mas tudo bem, nesse trajeto ela foi observando e aprendendo e dá pra ver essa escalada da personagem. E bem ou mal guardou o melhor, né, o enfrentamento pro final, ocupando o filme na maior parte do tempo como um terror aventuresco de sobrevivência. Mas aí, quando chega no clímax, o que deveria ser o ponto alto de toda essa observação, aprendizado, treino e competência da personagem principal, o filme se transforma numa verdadeira coleção de conveniências, facilitações, artificialidades e exageros que são vícios dessa época em que os filmes de super-heróis estão no auge. Ah, na boa, essa super-heroiada tem que ter casa, tem que ter lugar, em todo lugar querem meter isso e isso me cansa demais. Quando o filme me vende uma personagem que parece reconhecível no mundo real, inteligente, observadora, talentosa, habilidosa, mas limitada, quebrável e vulnerável, eu quero ver essa personagem chegando ao final, usando seus atributos para superar suas dificuldades com autenticidade. Então que ela crie armadilhas inteligentes, que ela elabore estratégias ousadas, pode ter um pouquinho de destreza também, por que não? Pode ter superação física também, mas falta algo mais humano, então que ela se machuque, que manque, que se fira, que seja mutilado, perca um dedo, sei lá. O que não dá é ver as dificuldades sendo obliteradas completamente para ela ter o caminho livre para vencer, como se usasse um cheat code ou como se fosse café com leite e o filme precisasse mudar para o modo extra very easy quando chega no final. Veja que o Arnoldão era um monstro e não deu conta de encarar o vilão no tete a tete. Por que então Dan Trachtenberg achou que essa seria a melhor forma para os seus personagens gasguitos lidarem com o monstrengo? Por causa desse vício chato dos dias de hoje em que tudo tem que ser extraordinário, super-heróico, mesmo que seja com um gigantesco empurrão do roteiro. E nesse balaio não tá só a protagonista, mas o irmão dela também. Em suma, eu acho que o filme tá bem desenhadinho, tá bem divertido, tá bem envolvente, cresce, desenvolve, mostra perigos, ela tenta sobreviver, ela escapa dali, escapa daqui, deixa ela ativa, deixa ela aprendendo o que é melhor, né, enquanto tá fugindo. As sequências de ação, tirando os potenciais movimentos excessivamente super-heróicos, são bem inspiradas para possibilitar entusiasmo, fora que os ataques são intensos e brutais do jeitinho que a franquia estabeleceu. Não sou muito fã do sangue digital, mas tudo bem. Pelo menos a violência sendo encaixada digitalmente na pós-produção permitiu que a direção pudesse optar por planos mais claros e longos, em vez de precisar disfarçar os defeitos em cortes e planos fechados. Ah, e ainda tem um Predador com um visual singelamente diferenciado e usando uma tecnologia mais retrô,
o que dá um diferencial bacana pra série. Assim, entre tropeços e acertos, o Predador: A Caçada alcançou um bom prestígio junto à maioria do público e a maioria esmagadora dos críticos, sendo quase um consenso de que essa foi a melhor sequência do Predador até então. Eu mesmo tô no lado do agrado, o que você pode confirmar pela minha crítica completa que eu fiz lá na época no Super 8. Só que, como foi um filme lançado diretamente no streaming, não houve bilheteria. O que a gente pode reunir aqui é que, na época, ele se tornou a maior estreia entre todos os filmes e séries da história do Hulu nos Estados Unidos, assim como foi a estreia de filme mais assistida no Star, nos mercados internacionais, e no Star Plus na América Latina. Achou pouco? Pois, de acordo com o agregador de streaming Real Good, o longa ainda foi o programa mais assistido em todas as plataformas durante a semana de 12 de agosto de 2022. Já a empresa de dados Whip Media concluiu que, incluindo todas as mídias, o Predador: A Caçada foi o filme mais assistido do Estado Unido entre 5 e 7 de agosto daquele ano. Além disso, o filme foi reconhecido no maior prêmio da TV estadunidense, o Emmy, com 6 indicações, sendo o melhor filme feito para TV, direção, roteiro, trilha sonora, montagem e edição de som, tendo vencido nessa última categoria. Por todo esse saldo positivo, por todo o elogio da maior parte da galera que assistiu, Dan Trachtenberg seguiria na franquia, apresentando não um, mas 2 filmes em 2025 que amplificaram e muito a mitologia em torno dos Predadores. Mas isso é assunto para as próximas semanas. Então, a gente se vê lá com o próximo filme. É isso, é nóis, um forte abraço e tchau!